Oi! Esse trabalho vai falar de auditoria interna, controle interno e auditoria externa. Os participantes são Júlia Silva, Isabela Estopa e Letícia Moreno. A auditoria ela é essencial na contabilidade, focando na avaliação da eficiência e eficácia dos controles financeiros de uma organização. Ela surgiu para fornecer aos investidores e proprietários uma confirmação confiável sobre a integridade das informações financeiras e operacionais. Desde o início das práticas contábeis, a análise detalhada de documentos e registros tem sido crucial para garantir a precisão das informações, assegurando a transparência e conformidade, o que é vital para manter a confiança dos stakeholders e a eficiência dos controles internos. A Revolução Industrial do século XIX transformou a economia e a tecnologia, revolucionando a produção e gestão das empresas. Com o crescimento industrial surgiu a necessidade de garantir a precisão e transparência das informações financeiras para investidores e proprietários. Embora a contabilidade moderna tenha evoluído, práticas básicas como registros de transação já eram usados desde as civilizações antigas. No entanto, foi após a Segunda Guerra Mundial que a auditoria começou a se consolidar no Brasil. A vinda das filiais de escritórios de auditoria estrangeiros contribuiu significativamente para os avanços deste campo no Brasil, introduzindo práticas e padrões internacionais de auditoria. Este período marcou um ponto de inflexão na história da auditoria brasileira, impulsionado pela influência das multinacionais e pela expertise trazida pelas filiais de auditoria estrangeiras. Bom, agora eu vou falar sobre a auditoria interna e a integridade das informações. A auditoria interna, ela visa qualificar as informações da empresa, revisando e avaliando os controles contábeis, financeiros e operacionais. Ela verifica a conformidade com normas e políticas. Além de avaliar o desempenho das funções, ela realiza de forma imparcial e com apoio da administração a auditoria. Ela busca garantir a eficiência e eficácia dos sistemas de controle, apoiar a tomada de decisões, minimizar riscos e identificar problemas para correção. A auditoria interna ela conta com duas normas, a NBC T101, que trata-se de atividades dos procedimentos de auditoria interna, a NBC P101, que é o controle de qualidade para empresas e profissionais de auditoria. Essas normas ela contribuem para a organização dos trabalhos dessa auditoria, assegurando que todas as atividades sejam conduzidas de acordo com uma estrutura ordenada e disciplinada. O que é um auditor contábil? O auditor contábil ele é especializado na análise de registros contábeis para identificar falhas, fraudes e irregularidades. As suas responsabilidades elas incluem a revisão de fluxo de caixa, balanços patrimoniais e demonstrativos contábeis. Para atuar nessa área é necessário ter um curso de ciências contábeis, um registro no CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, e uma formação específica na área de auditoria contábil. A auditoria interna e os sistemas de informações estão intimamente ligados, pois os sistemas de informações desempenham um papel crucial na eficiência, eficácia e segurança dos processos auditados. Então, nós trouxemos alguns pontos que relacionam essa auditoria interna com sistemas de informação. O primeiro é o monitoramento e controle, que permite em tempo real os dados das operações e transações da organização. Então, isso ajuda a auditoria interna a identificar inconsistências, fraudes e desvios de forma mais rápida e precisa. A segunda é a automação de processos em auditoria, visto que as ferramentas de TI podem automatizar partes do processo de auditoria, como análise de dados, geração de relatórios e verificação de conformidade. O terceiro é a segurança das informações. A auditoria ela também avalia a segurança dos sistemas. Então, eles podem garantir que as medidas de proteção contra acessos não autorizados, perda de dados e outras ameaças estejam em vigor e sejam eficazes. A quarta é a qualidade de dados, visto que os sistemas de informações são fundamentais para decisões gerenciais e operacionais. A auditoria interna verifica se os sistemas estão gerando dados confiáveis e se estão sendo usados de uma forma apropriada. O quinto é a conformidade com normas e regulamentações. Esses sistemas eles são bem estruturados e ajudam na conformidade com normas, facilitando a rastreabilidade e o armazenamento de informações necessárias para auditorias. E o último é a eficiência operacional. A auditoria interna ela pode usar sistemas de informações para avaliar a eficiência operacional, identificando áreas onde a automação pode reduzir custos ou melhorar a produtividade. Partindo para a gestão de riscos, nós temos governança e compliance. A gestão de risco ela facilita e monitora práticas de gerenciamento de riscos e reporta informações à organização. A governança é o conjunto de processos e estrutura para atingir objetivos, considerando e gerenciando os riscos. E o compliance monitora a conformidade com leis e regulamentos e pode incluir áreas específicas como saúde, segurança e qualidade. Mais especificamente, a gestão de risco ela traz 4 tipos de risco. O risco estratégico, que afeta diretamente os objetivos da empresa, o risco ao negócio, que afeta os componentes de estratégias a longo prazo,
O risco operacional, que afeta os processos organizacionais e podem afetar a continuidade do negócio, e o risco de processos estratégicos, que podem impedir a conquista de objetivos de projetos classificados como estratégicos. Bom, agora eu vou falar sobre o controle interno e a integridade das informações. O controle interno, ele é um conjunto de políticas e práticas que visam garantir a eficiência operacional, a confiabilidade das informações financeiras e o cumprimento de leis e regulamentos. O controle, ele engloba a segurança de ativos, a prevenção de fraudes e a conformidade com políticas internas. E seus elementos essenciais incluem a proteção do patrimônio, a exatidão dos dados contábeis e a adesão de diretrizes de alta administração. O Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados afirma que o controle interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos métodos e medidas adotados pela empresa para proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e a fidedignidade dos seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão a políticas traçadas pela administração. O que faz um controle interno ser eficaz? Um sistema de controle interno eficaz, ele proporciona liberdade para que seus funcionários desempenhem suas funções de uma forma proativa e que busquem melhorar os seus resultados. No entanto, é crucial que esse sistema ele também seja estruturado de uma maneira para que previna abusos e práticas inadequadas. Para evitar que os funcionários eles se aproveitem das suas funções para obter benefícios pessoais ou causarem danos à organização através de erros, sei lá, intencionais ou fraudulentos, o sistema de controle interno ele implementa um mecanismo que limita a ocorrência desses atos feitos por esses funcionários. E, além disso, deve garantir que tais incidentes eles sejam detectados e corrigidos de uma maneira adequada, impedindo que permaneça sem solução e afeta negativamente a integridade da entidade social ou seus objetivos. Existem dois tipos principais de controle interno. Os administrativos, que são focados na eficiência e conformidade com as diretrizes, e os contábeis, que visam proteger o patrimônio e assegurar a qualidade das informações contábeis. Esses controles eles são fundamentais para o planejamento e o controle das atividades empresariais, e eles devem ser adaptados tanto à estrutura, ao porte ou à regulamentação da empresa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as fraudes. Das diversas classificações de fraudes até hoje tentadas, assumem interesse as que são divididas em não encobertas, que são aquelas que o autor ele não considera necessário esconder, porque o controle interno ele é muito fraco. Também tem as encobertas temporariamente, que elas são feitas sem afetar os registros contábeis, e as encobertas permanentemente, que nesses casos, os auditores da irregularidade, eles se preocupam em alterar a informação contida nos registros e outros arquivos para assim ocultar essa tal irregularidade. Bom, agora eu vou falar sobre o sistema de informação no controle interno. A relação entre o controle interno e o sistema de informação, ela pode ser descrita da seguinte forma. Os sistemas de informação eles devem ter controles internos robustos para proteger contra acessos não autorizados, fraudes e erros. Isso inclui medidas de segurança como autenticação, criptografia e backups regulares. Muitos controles internos eles podem ser automatizados através do sistema de informação. Um exemplo seria, por exemplo, a restrição de acessos a certas funcionalidades ou dados que podem ser gerenciados automaticamente por sistemas de ERP. Sistema de informação, frequentemente, eles incluem funcionalidades de auditoria que registram e também monitoram atividades dos usuários, facilitando a detecção de anomalias e a realização de auditorias tanto internas quanto externas. E também o sistema de informação ele pode ajudar a garantir que os processos estejam em conformidade com lei e regulamentação através de implementação de controle interno, que aí garantia a aderência a essas tais normas. Olá, eu sou a Isabela, eu vou falar um pouquinho sobre a auditoria externa. E a auditoria externa é uma avaliação meticulosa e independente das demonstrações financeiras de uma empresa. Seu objetivo é verificar a precisão e a conformidade com os princípios contábeis aceitos, assegurando a integridade das informações financeiras. É fundamental que o auditor não possua vínculos com a empresa auditada, assegurando assim a imparcialidade do processo. Independência e objetividade do auditor interno. Essa é a pedra angular da auditoria externa. O auditor deve manter uma posição neutra, sem vínculos com a empresa auditada, para garantir uma análise imparcial e objetiva. Requisitos legais e regulatórios. Por lei, as empresas de grande porte de capital aberto são obrigadas a realizar auditorias externas. No Brasil, a Lei 6.404 de 1976 estabelece essa exigência, reforçando a transparência e a confiabilidade das informações financeiras.
As normas internacionais de auditoria e práticas recomendadas são conduzidas seguindo normas internacionais, como os emitidos pelo International Auditing and Assurance Standards Board, ou IAASB, que estabelecem práticas recomendadas para assegurar a qualidade e eficácia do processo de auditoria. O planejamento da auditoria é uma etapa essencial, onde o auditor define o escopo e os objetivos da auditoria, identificando áreas de risco e preparando os procedimentos de auditoria. A execução dos processos de auditoria. Durante a execução, são realizados testes de conformidade e substâncias para avaliar as informações financeiras e garantir sua integridade. Um exemplo de como os procedimentos de auditoria são realizados pode ser encontrado no artigo Audited Processes, que detalha como os serviços de auditoria corporativa conduzem auditorias em áreas como finanças, TI, interações éticas, segurança da informação, governança, RH e privacidade. Agora, o papel do auditor externo na avaliação da integridade das informações financeiras é fundamental na avaliação da integridade das informações, influenciando diretamente a confiança dos investidores e acionistas, ou stakeholders. Os testes de conformidade de substância. Os testes de conformidade verificam se a empresa segue as normas contábeis aplicáveis, enquanto os testes de substância avaliam a realidade econômica das transações registradas. Estes testes ajudam a garantir que as demonstrações financeiras representem fielmente a posição financeira da empresa. Agora, a atuação. O papel do auditor externo é de extrema importância para a confiança do público na integridade das empresas, sendo um elemento-chave para a governança corporativa e a transparência organizacional. A atuação independente do auditor assegura que as práticas empresariais estejam em conformidade com as expectativas dos stakeholders e com os regulamentos legais vigentes. Através de um processo sistemático e disciplinado, o auditor externo avalia a melhora e a eficácia da gestão de riscos, dos controles internos e dos processos de governança, como ilustrados no documento Audited Processes. Esses projetos de auditoria não apenas identificam os riscos que a empresa pode passar, mas também os objetivos gerais da empresa. Também propõem soluções para mitigar esses riscos que são posteriormente implementadas e monitoradas para identificar quaisquer modificações necessárias. Além disso, o auditor externo utiliza uma abordagem de gerenciamento de projetos ágil, permitindo que as equipes trabalhem de forma rápida e flexível para fazer ajustes conforme necessário. Isso demonstra a capacidade do auditor de adaptar-se às mudanças e garantir que a empresa mantenha práticas de negócios sólidas e transparentes. A independência do auditor é reforçada pelo uso dos auditores externos por empresas que estão na The Anti-Corruption Green List, que devem atender às qualificações rigorosas, como ser uma empresa grande e bem conhecida, geralmente negociada publicamente, e manter uma estrutura de governança com supervisão de ética e compliance. Agora, falando da evolução da tecnologia, a tecnologia ela tem revolucionado a auditoria externa com ferramentas que aumentam a eficácia e a precisão dos processos de auditoria. Ela tem um impacto significativo na auditoria externa, principalmente na forma como os dados são coletados, analisados e armazenados. E com o avanço dessas ferramentas digitais, os auditores externos podem realizar auditorias mais eficientes e precisas, identificando rapidamente inconsistências ou problemas nos registros financeiros das empresas. No entanto, isso também traz desafios, como a necessidade de se manter atualizado com novas tecnologias e métodos de segurança cibernética para proteger os dados sensíveis. Os desafios enfrentados são diversos na era digital, incluindo a adaptação desses novos sistemas, a necessidade de entender e aplicar regulamentações de proteção de dados, o gerenciamento de riscos associados à segurança cibernética e também há uma pressão crescente para que os auditores forneçam insights mais estratégicos, além de simplesmente validar as informações financeiras. Agora, na auditoria externa e os sistemas de informações, a auditoria externa é um processo essencial para garantir a conformidade e a integridade financeira de uma organização. A integração eficaz dos sistemas de informação permite uma auditoria mais eficiente, fornecendo acesso rápido e relatórios de dados relevantes. Isso facilita o processo de auditoria e ajuda a identificar áreas que requerem atenção ou melhorias. A auditoria externa, apoiada por sistemas de informações robustos, ajuda a garantir a conformidade com as regulamentações e também serve como uma ferramenta para a melhoria contínua dos processos internos da organização. Os sistemas de informação eles desempenham um papel crucial na auditoria externa. Eles fornecem os dados e relatórios necessários para avaliação, e um exemplo disso foi o sistema SuccessFactors, que captura os dados para múltiplos cenários e pode apresentar esses dados de diferentes maneiras, dependendo do relatório que é criado. E, como conclusão dessa parte, a auditoria externa ela é indispensável para a transparência e a confiança no ambiente corporativo, protegendo os interesses dos acionistas e investidores e assegurando que as condições financeiras de uma empresa sejam apresentadas de forma honesta e precisa. Bom, trouxemos um estudo de caso, que é a detectação de fraudes em uma empresa que é operadora de planos de saúde. Para começar, eu vou trazer as informações iniciais. A nossa pesquisa ela focou na análise dos relatórios de auditoria interna que registraram ocorrências de fraudes emitidos nos anos de 2010, 2011 e 2012.
A empresa Saúde S.A. tem um departamento de auditoria interna que avalia a eficácia dos controles internos da organização. Essa auditoria segue um plano anual que considera vários fatores, porém, elas não são focadas na detecção de fraudes. E vale ressaltar que a empresa ela não possui um canal de denúncias. Sobre as fraudes detectadas, ao todo foram 17 fraudes. Dessas 17 fraudes, como podemos ver ali no gráfico, 15 ou 88% envolveram a venda irregular de planos de saúde coletivos com documentos falsificados, e os outros 12% correspondem a dois tipos de fraudes. Uma envolve a cobrança de consultas e procedimentos médicos não realizados, com falsificação de assinaturas, para se beneficiar dos clientes, e a outra é um caso de apropriação indevida da primeira mensalidade paga por um cliente de pessoa jurídica. Bom, partindo para a identificação, no primeiro gráfico, nós podemos ver que em 2010, 59% das fraudes foram descobertas em auditorias operacionais anuais, e os outros 41% por denúncias de clientes ou terceiros. Essas denúncias elas foram encaminhadas aos gestores da Saúde S.A., visto que eles não tinham um canal de reclamação, que então ordenaram para as auditorias específicas para investigar e prevenir essas fraudes, especialmente nas áreas comerciais, que lidavam com vendas e planos de saúde. No segundo gráfico, a gente pode observar que 94% foram cometidas por corretores de seguros ou representantes, e 6% por médicos. Porém, todas elas envolveram falsificações de documentos. A maioria das fraudes dizia respeito à venda irregular dos planos de saúde, à falsificação de contratos e documentos. Apenas um caso muito específico foi de um médico ortopedista que falsificou sua assinatura para fazer cobranças indevidas e abusivas sobre um cliente. Bom, agora falando sobre os resultados e as medidas preventivas. A importância do canal de denúncia foi destacada, porque 41% das fraudes que foram identificadas foram através desses canais de denúncia. A maioria das fraudes, elas envolviam venda irregular de plano de saúde e a ausência de um canal adequado que acabou comprometendo a detecção, né, dessas práticas erradas. As fraudes identificadas, elas foram classificadas como fraudes de controle interno e não encobertas. Esse estudo, ele ressaltou a importância de objetivos claros na auditoria. Ele ressaltou também habilidades técnicas dos auditores. Bom, os controles internos, então, eles foram cruciais para detectar as fraudes, mas eles não conseguiram erradicá-las, né, sumir com elas, devido à possibilidade de uma manipulação humana nesses controles. A auditoria interna, então, ela revisou os processos e recomendou melhorias e também auxiliou na identificação de fraudes. O estudo, ele também avaliou se os procedimentos da auditoria interna em uma empresa de plano de saúde foram eficazes, né, na coleta de evidências suficientes e confiáveis para detectar as fraudes. E foi constatado que a auditoria interna ela é crucial para a detecção de fraudes e também para a gestão de risco nas organizações. Essas são as referências que a gente usou no trabalho. E muito obrigada e agradeço